Alô, pessoal. Vamos continuar aqui agora com o nosso terceiro capítulo. Então, como eu estava explicando no capítulo anterior, essas discussões que se prolongam por décadas, elas são a origem de um movimento. Movimento, evidentemente, é a palavra, né, designa algo que se move, que se transforma e que perdura ao longo do tempo. O movimento político, nenhum movimento político começa como movimento político. Ele começa, em primeiro lugar, como movimento intelectual e movimento cultural, que vai, ao longo das suas discussões, desenhando, delineando um corpo de temas e problemas e questões que preocupam um certo conjunto de pessoas, geralmente as mais qualificadas. Só isto é que dá origem à possibilidade, vamos dizer, de uma formulação ideológica posterior. Uma ideologia já é, vamos dizer, uma simplificação, uma esquematização que unifica grosseiramente esse conjunto de preocupações e o transforma num estímulo a uma determinada ação política. Isso quer dizer que durante a fase dessas discussões não há ideologia nenhuma. Quer dizer, o que há, dizer, é uma multiplicidade de visões, de perspectivas que podem ser concordantes ou discordantes, mas que vão formando, vamos dizer, a unidade de um corpo de preocupações. Tá certo? E desse corpo de preocupações acaba surgindo, com o tempo, vamos dizer, uma ou várias fórmulas ideológicas. É por isso mesmo que o pessoal me chamar de ideólogo da direita é de uma estupidez e de uma ignorância assim, fora do comum. Eu não tenho a menor ideia do que seja ideologia. No Brasil, as pessoas só usam as palavras como rótulos, né? São rótulos laudatórios ou infamantes. Não tem substância, não tem significado por trás. Não tem, pode até ter significado, mas não tem um referente, quer dizer, não tem uma coisa, uma realidade a qual aquilo se refira. Então, eu digo o seguinte, não chegou a se formar um movimento de direita no Brasil. Não houve discussão por tempo suficiente para haver um movimento. Ora, a preocupação essencial dos líderes, das pessoas interessadas, deveria ser, claro, a formação do movimento. Não se trata de você eleger deputados, eleger senadores e nem de eleger um presidente. É criar um movimento primeiro. Mas o movimento não chega a existir. Por quê? Porque não houve o tempo de discussão necessário para formar, vamos dizer, este panorama, este quadro, né, de preocupações, de ideias, de símbolos. Não há um movimento intelectual direitista. Né? Então, se não há um movimento intelectual, não há movimento político nenhum. Né? Então, nós não podemos esperar que surja um movimento político daí. Agora, pode acontecer carreiras políticas que apareçam do meio desse caos e se projetem. Fulaninho se elegeu deputado, se elegeu vereador, outro virou ministro. Isso foi tudo o que aconteceu. Mas não há um movimento direitista que possa se comparar e muito menos que possa competir com a esquerda. A esquerda, gente, tem mais de 150 anos de tradição. Quer dizer, ela, como movimento intelectual, ela vem desde antes do século XIX, tá certo? E tem uma tradição intelectual imensa, imensa. Né? E o nosso pessoal direitista não conhece nada disso, nem tem ideia do que está lidando. Né? O que se formou, vamos dizer, de opinião direitista que apareceu na mídia, no YouTube, etc., são pessoas que leram 2 ou 3 livrinhos do von Mises, do Hayek, e saíram repetindo. Ou leram o Olavo de Carvalho e saíram repetindo, dizendo que foram eles que pensaram. Né? Quando você vai ver qual é o conteúdo das ideias de um Lobão ou do Rodrigo Cocô, é Olavo estragado, é só isso. Eles não têm cultura, eles não têm nem capacidade de adquiri-la. Né? Isso sem falar dos deputados, senadores, generais, etc. Todos os palpiteiros que entraram nisso, eles não têm condição nem sequer de absorver a tradição da esquerda. Quanto mais a de tentar criar um movimento intelectual direitista que, com o tempo, possa florescer numa ideologia ou em várias ideologias direitistas. Ou seja, nós nem começamos a fazer o trabalho. Tudo que nós fizemos foi eleger pessoas. As pessoas são carreiristas. Você não imagina a baixeza de nível desse pessoal. Esteve aqui um deputado, eu não posso dizer o nome, aliás, eu nem lembro o nome do desgraçado.
Ele chegou aqui e está mostrando o contra-cheque dele, se gabando de que agora ele podia alugar um Mustang para vir de Washington para cá. Quer dizer, foi isso que nós elegemos. Nós elegemos gente assim. Né? Quer dizer, você vai achar que o Alexandre Fruta, o Lobão, o Rodrigo Cocô, o Marco Antônio Viu, são capazes de criar um movimento cultural direitista? Vocês estão brincando comigo? Esse pessoal não é nem capaz de ler as coisas, meu Deus do céu. Eles falam, por exemplo, eles pegam 2 ou 3 argumentos anticomunistas, não pode ser marxista, porque eles não conhecem marxismo, eles pegam a ideia geral de comunismo e criticam, coisa que qualquer radialista pode fazer, qualquer aluno de ginásio pode fazer. Esta argumentação comunista rasa, isso aí não é um movimento intelectual e não é um movimento político de direita. Quando você vê, por exemplo, as obras de Lenin, Lenin gastou 80% da vida dele formando o movimento, meu Deus do céu. E só foi entrar vamos dizer, na ação direta para tomar do poder no fim da coisa, no fim da existência. Ele tinha mais 3 anos de vida, parece. Não é isso? E você vai ver que ao longo, né, você estuda a vida de Trotsky ou do próprio Stalin, você vai ver a preocupação que eles tinham, vamos dizer, com a unidade e força do movimento. O que importa é o movimento e não eleger pessoas. Deu para entender? Então, como nós não chegamos a esse nível de ter um movimento, as pessoas que nós elegemos são completamente caóticas. Elas não têm unidade de propósito, elas não sabem o que estão fazendo lá. Tanto que, na primeira semana, foi eleito, na primeira semana, foi lá vender o Brasil para a China. Isso é a direita. E mais ainda, nós temos vamos dizer, este preconceito que é fomentado pela mídia. Outro dia eu escrevi, as discussões internas da direita nacional são todas pautadas pela mídia de esquerda. Eles usam até os termos criados pela mídia. A mídia cria termos, vamos dizer, para retratar certos personagens, retratar ou caricaturar ou louvar certos personagens, e a direita copia igualzinho. Por exemplo, a história de que existem os moderados e os ideológicos. Isso é de uma estupidez fora do comum, porque essa tal da moderação não passa da velha ideologia positivista, numa das suas inúmeras versões, que houve várias versões do positivismo desde o século XIX até hoje. Né? Nos Estados Unidos também existe este isentismo tecnológico, que é claramente uma ideologia. Né? Então, eles acham que, de um lado, tem os técnicos, que são pessoas que só lidam com problemas materiais, objetivos, e do outro lado, tem ideológicos que só lidam com ideias. Tudo isso é de uma ignorância monstruosa, monstruosa. Então, não há diálogo na direita brasileira, porque eu não tenho com quem dialogar. Você acha que eu vou dialogar com o Rodrigo Cocô, com o Lobão, com o Marco Antônio Viu? Vocês estão brincando com isso? Porra! Mas veja, no próximo capítulo eu vou explicar as consequências mais imediatas disso. Até já.